Olá, pessoal. Então, na videoaula anterior, a gente começou a ver a ideia de gráfico de uma função de duas variáveis, o gráfico em R3. E a gente vai seguir agora com a ideia de gráfico de uma função de duas variáveis, mas agora a gente vai inserir um outro elemento que são as curvas de nível, porque elas, na verdade, as curvas de nível ajudam a gente a entender os gráficos de funções de duas variáveis. É possível trabalhar com gráficos sem curvas de nível, mas é interessante já a gente trazer esse elemento para poder compreender melhor esses gráficos de R3. Então, uma curva de nível ela está definida aqui no nosso quadro. Se a gente tem uma função f de duas variáveis, uma curva de nível dessa função é uma curva no plano xy, certo? Uma curva no plano, definida por uma equação dessa forma para algum número real k qualquer. Então, o que isso quer dizer? Vamos pensar rapidamente em uma função de duas variáveis com essa expressão, y menos x ao quadrado. O que é uma curva de nível? É a curva definida por uma equação dessa forma, com k um número real qualquer. Então, se a gente escolher k igual a zero, o que a gente obtém para f de xy igual a zero? No caso dessa função específica que a gente está colocando, f igual a zero pode ser escrito como y menos x ao quadrado igual a zero, ou seja, y igual a x ao quadrado. O que é a curva de nível? A curva de nível é a curva do plano xy definida por essa equação, que nesse caso a gente sabe ser uma parábola. Então, a mecânica básica de uma curva de nível é essa. Quando a gente iguala uma função de duas variáveis a um número real qualquer, a gente obtém uma curva no plano xy. Mas para que isso serve? O que isso representa em termos da função ou do gráfico dessa função? A gente consegue interpretar curvas de nível a partir do seguinte raciocínio. A gente viu na videoaula anterior que z igual a f de xy é a equação que define o gráfico de uma função de duas variáveis, certo? São os pontos de R3 que têm a coordenada z igual ao valor da função no ponto, como está ilustrado aqui nessa figura acima e à direita no nosso quadro. E a gente obtém a equação que define uma curva de nível quando a gente escreve z igual a k, um número real qualquer. Então, o que significa um plano como z igual a k para um número real qualquer, k? Por exemplo, z igual a 1. Z igual a 1 é um plano horizontal. O que a gente está escrevendo com essa equação? A gente está pensando em todos os pontos do espaço, todos os pontos de R3, que têm coordenada z igual a 1, certo? Então, o que isso significa? São todos os pontos de R3 que estão à altura 1 do chão. Então, você encontra um plano parecido com o teto do recinto onde você se encontra, caso esteja num local fechado. Então, esse z igual a k vai te dar um plano horizontal e a gente obtém f de xy igual a k quando a gente considera essas duas coisas simultaneamente. E o que significa essas duas coisas ocorrerem simultaneamente? É a interseção entre um plano horizontal como esse e o gráfico da função. Então, se a gente olhar para o nosso esboço que está aqui à direita, o que significaria o plano z igual a z0? A curva de nível z igual a z0. Vão ser todos os pontos do gráfico que estão à altura z0 do chão. Que nesse caso, a gente pode ilustrar dessa maneira. Vão ser todos os pontos do gráfico que estão à mesma altura z igual a z0 do plano xy. E a gente vai ver agora como que isso vai funcionar no caso do exemplo 1.1.14, certo? A gente vai limpar o nosso quadro e focar agora nesse exemplo e entender como que funcionam as curvas de nível no caso dessa função. Isso vai ajudar a gente a entender como que funciona, né? Como que está disposto em R3 o gráfico dessa função f. Então, a primeira curva de nível que a gente vai considerar aqui é a curva de nível zero. A curva de nível z igual a zero. E eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem encontrar, tentarem esboçar que curva é essa.
Então, a curva de nível z igual a zero, a gente obtém ela a partir da expressão z igual a f de xy, que é a equação do gráfico, igualando essa equação toda a zero. Então, f de xy igual a zero, vocês vão manipular substituindo essa expressão aqui nessa equação. F de xy igual a zero. Então, igualando a função a zero, vocês podem manipular a equação da forma que parecer mais conveniente e tentar esboçar no plano xy, certo? Lembrando que a curva de nível é uma curva no plano xy que vocês vão esboçar a partir da manipulação dessa equação, f de xy igual a zero. Então, pausem o vídeo, substituam a expressão da f aqui, ou seja, igualem essa expressão a zero, tentem manipular isso e esboçar a curva que vocês obtêm no plano xy com essa manipulação. Certo? Tentem fazer isso e a gente já vai dar continuidade ao vídeo, esboçando essa primeira curva de nível. Bem, quando a gente substitui a expressão para f aqui nessa equação, a gente encontra essa igualdade. Raiz de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero. E isso aqui só é verdadeiro se a própria expressão 9 menos x2 menos y2 for igual a zero. Algo que a gente obtém, por exemplo, elevando os dois lados da equação ao quadrado. Ou pensando que se a raiz de um número é zero, então o próprio número tem que ser igual a zero. E a gente consegue, manipulando essa equação, chegar no seguinte. Chegar numa equação que é um pouco mais familiar, que é somando x ao quadrado e somando y ao quadrado dos dois lados da equação, a gente chega em x2 mais y2 igual a 9, que é uma equação mais familiar, é a equação de uma circunferência. Essa é uma circunferência de centro na origem, que a gente pode ver pelo lado esquerdo, escrito simplesmente como x2 mais y2. E aqui o raio dessa circunferência é a raiz dessa constante aqui positiva do lado direito. Então, a raiz de 9 é igual a 3. Essa é a nossa primeira curva de nível. Está aqui o nosso esboço completinho. É a curva que a gente obteve no plano xy, quando a gente igualou a nossa função a zero. A gente fez z igual a zero na equação do gráfico e obteve essa circunferência de centro na origem e raio 3. Então, o que isso representa? Que a gente tinha esboçado aqui no nosso quadro e a gente apagou para fazer esse nosso exemplo. Isso aqui significa que quando a gente considera z igual a zero, ou seja, quando a gente considera o plano xy, a interseção do gráfico da função com o plano xy é essa circunferência de raio 3. Então, essa é a primeira informação que a gente tem do gráfico da função a partir das curvas de nível. A interseção do gráfico da função com o plano xy é uma circunferência de raio 3. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer as curvas de nível z igual a 1, z igual a 2 e z igual a 3 para começar a enxergar qual é a forma que esse gráfico tem a partir dessas curvas. Então, vocês podem pausar o vídeo se quiserem e fazer as curvas de nível z igual a 1, z igual a 2 e z igual a 3. A gente já vai fazer aqui o nosso quadro. Então, o que a gente vai ver com essas duas próximas curvas de nível, que são z igual a 1 e z igual a 2? Uma coisa muito semelhante. A gente está igualando a expressão que define a função a1 e a2, elevando dos dois lados ao quadrado dessas equações. A gente encontra uma equação que a gente manipula somando x2 e y2 dos dois lados da equação. E aqui a gente calcula 9 menos 1 igual a 8 e 9 menos 4 igual a 5. Então, o que a gente encontra em amarelo e em verde é a mesma coisa que a gente encontrou em branco, a equação de uma circunferência com centro na origem. A diferença aqui é o raio dessas circunferências. Lembrando que o raio da circunferência aparece como a raiz dessa constante positiva do lado direito, quando a equação está nesse formato x2 mais y2 igual a constante positiva. Então, a gente tem raios
iguais a raiz de 9, raiz de 8 e raiz de 5. Então, o que a gente conclui com isso? Até agora, no plano XY, a gente tinha uma circunferência de raio 3. O gráfico da função fornece uma circunferência de raio 3 do plano XY. Quando a gente escolhe z igual a 1, a altura 1 do chão, a gente encontra também uma circunferência, só que de raio um pouco menor. E a altura z igual a 2, a gente encontra também uma circunferência, só que de raio um pouco menor ainda. E isso já dá uma ideia para a gente de como que é o gráfico da função. Vamos ver agora o que acontece quando z igual a 3. Bem, quando z é igual a 3, a gente vai encontrar, num primeiro momento, a mesma estrutura de equação. Só que ao elevar os dois lados ao quadrado, a gente vai observar 9 do lado esquerdo e 9 do lado direito. A equação que a gente obtém é x2 mais y2 igual a zero. Então, você pode enxergar isso como uma circunferência de raio zero, ou você pode pensar que essa equação tem como solução apenas a origem, x igual a y igual a zero. Então, a gente fala em curvas de nível como um conceito mais amplo, só que essa curva de nível ela pode ser apenas um ponto, certo? Apesar do nome sugerir possivelmente um conjunto de pontos maior. Mas uma curva de nível pode ser apenas um ponto, como é o caso de z igual a 3. Perdão aqui pelo erro de digitação. Z igual a 3. Então, a gente começa com uma circunferência de raio 3 no plano xy, z igual a zero, e o raio dessa circunferência vai diminuindo até que a altura 3 do chão a gente tem apenas um ponto. Do gráfico, a altura z igual a 3 do chão. E a gente vai pensar agora no que acontece quando z é igual a 4. Então, vocês podem pausar o vídeo se quiserem e tentarem encontrar essa curva de nível quando z é igual a 4. A gente já vai fazer agora no nosso quadro. Então, quando z é igual a 4, a gente tem a expressão que define a função, raiz de 9 menos x2 menos y2 igual a 4. Elevando os dois lados ao quadrado, a gente vai ter 9 do lado esquerdo e 16 do lado direito. 9 menos 16 vai fornecer menos 7. Só que esse lado da equação, esse lado esquerdo, ele é sempre maior ou igual a zero. E isso não pode ser igual a um número negativo, no caso, menos 7. Então, essa é uma equação sem solução, e essa curva de nível, ela é vazia. Então, essa é uma outra coisa que pode ocorrer com curva de nível. Pode ser que uma curva de nível seja vazia. Então, o que isso quer dizer? A gente está pensando na interseção do gráfico da função com o plano z igual a 4. E a gente encontrou uma interseção vazia. O que isso quer dizer? A altura z igual a 4 do chão, não existe interseção do gráfico com esse plano z igual a 4. Ou seja, o gráfico ele não chega a essa altura z igual a 4. Não há pontos do gráfico a essa altura, 4, do plano xy. E o que ocorre no caso dessa função é que o gráfico dela é a metade de cima de uma esfera, que a gente chama de hemisfério. E isso vocês podem conferir nas notas de aula, fazendo a leitura, para certificar que esse gráfico é a metade de cima de uma esfera. Mas isso aqui explica perfeitamente o que a gente está trabalhando aqui no nosso quadro. Quando a gente escolhe um plano com o z igual a 1, a gente está fazendo a interseção do gráfico com o plano z igual a 1, que está aqui em branco também. E a interseção desse plano horizontal com uma esfera fornece uma circunferência, que é a circunferência que aparece aqui na interseção do gráfico com o plano. E, de fato, conforme o plano sobe, conforme a altura, né, o valor de z aumenta, o raio da circunferência fica cada vez menor. Em altura 3, que é o raio dessa esfera, o centro na origem, a gente tem apenas a tangência do plano com o gráfico da função, e para valores maiores de z, o plano não intercepta o gráfico. É o que a gente consegue visualizar com essa animação aqui na tela agora. Então, tenham em mente que aqui tem um pequeno erro no plot do software, certo? Essa mancha branca ou cinza aqui. Mas aqui a gente tem os planos de interseção desde z igual a zero
até z igual a 3. E a gente consegue ver o raio dessa circunferência de interseção diminuindo, à medida que os valores de z aumentam de 0 até 3. E nessa segunda animação, a gente tem as mesmas interseções, só que agora a gente tem aqui no plano XY as curvas de nível esboçadas quadro a quadro. E a gente também tem aqui destacado que a partir de z igual a 3, as curvas de nível são vazias. Aqui a gente tem dz igual a 3 até z igual a 4 na animação. E aqui fica evidente pelo plano XY à direita e pelo gráfico tridimensional à esquerda que não há interseção do plano horizontal com o gráfico da função para z maior que 3. E aqui nessa figura inserida no nosso quadro, a gente consegue ver o gráfico da função, que é a metade de cima de uma esfera. Aqui a gente vê cada uma das curvas de nível na altura correspondente de cada uma delas, certo? Aqui a gente tem a planificação, por assim dizer, né? Todas as curvas de nível no plano XY, e aqui a gente tem as curvas de nível esboçadas em R3 mesmo. Na verdade, aqui não estão todas as curvas de nível, porque são infinitas, né? Para vários valores de z diferentes, para todos os valores de z possíveis. Mas aqui a gente tem algumas curvas de nível esboçadas. Então, normalmente isso aqui é feito considerando um intervalo fixo para a variável z. Então, aqui você pode, por exemplo, ir de 0,2 em 0,2. Então, você tem z igual a 0,8, z igual a 1, z igual a 1,2, 1,4, 1,6, por exemplo. E aqui a gente tem todas as curvas de nível, bem, algumas curvas de nível esboçadas no plano. E aqui tem uma coisa importante para a gente observar. Todas as curvas de nível são circunferências, de mesmo centro, quando z vai de 0 até 3. Só que aqui a gente tem uma região onde as curvas de nível estão mais próximas uma das outras. E aqui, no centro, a gente tem curvas de nível mais espaçadas uma da outra. E por que isso acontece? O que ocorre é que essa região aqui, onde as curvas de nível têm um raio maior, elas estão mais próximas da base desse hemisfério, dessa metade de cima da esfera. Então, mais próximos de z igual a 0, a gente tem um gráfico quase vertical. Então, quando a gente sai de z igual a 0 até z igual a 0,2, o raio da circunferência ele tem uma pequena alteração dessa circunferência de curva de nível. Então, você tem duas curvas de nível, z igual a 0 e z igual a 0,2, com uma diferença no raio muito pequena. Agora, quando a gente já está lá em cima, perto do z igual a 3, a gente tem a esfera já se aproximando desse ponto mais alto. E ela tem um formato mais horizontal aqui. Então, quando a gente sai de z igual a 2,6 para 2,8, como o gráfico ele é quase horizontal nessa região, a diferença que a gente tem no raio de 2,6 para 2,8 é muito maior. E é por isso que a gente vê essa distância aqui maior do que a distância aqui na base da esfera. O que isso quer dizer? A gente vê curvas de nível mais próximas uma das outras quando o gráfico ele é mais inclinado, mais próximo de vertical. E essas curvas de nível ficam mais espaçadas quando o gráfico ele está mais próximo de horizontal.